Pois é, nosso querido Wellington Campos, diretamente do Rio de Janeiro. Wellington, boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Rogério? Boa tarde para você. Rio de Janeiro, temperatura de 24 graus. Fez um dia bonito aqui no inverno carioca. Estamos aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi e vamos falar com você. Já participamos lá na querida Rádio Itatiaia e vamos trazer as informações, bater um papo contigo, que é sempre muito legal, muito especial. Rogério. Pois é, você é muito importante para a comunidade brasileira aqui no estado de Massachusetts, para não dizer em todos os Estados Unidos e no mundo. Você é um jornalista de Bondade. nível mundial e é importante tudo que você traz aqui no programa Papo de Bola. Wellington, eu já Então, falei... deixa eu vender meu peixe, então. Pedir o Vamos pessoal lá. para me seguir no meu canal Wellington Campos FC. A última matéria que eu postei lá foi lá da Calçada da Fama, que ontem a gente trouxe detalhes, do Capu, do Éder Aleixo. Está muito legal a matéria que está lá no meu canal, o Wellington Campos FC. Se inscreva, aperte o joinha. Joinha é bom porque o YouTube gosta. E também as notificações. Sempre que a gente postar alguma coisa, você vai receber. Estou aprendendo a fazer contigo, Rogério. Pois é, o Wellington Campos, lá na Calçada da Fama já tem os seus pés lá, meu querido? Não tem não. Mas Você é é que ontem craque. você falava ontem, a SEG, a nossa Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, antes do Maracanã fechar para a reforma, ela fez uma galeria de fotos dos grandes jornalistas, radialistas do Maracanã. E eu tinha lá a minha foto com Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, José Carlos Araújo, Luiz Penedo, Luiz Mendes, Odemário Toguinhó, só para citar alguns aqui, né, e infelizmente alguns já nos deixaram, Israel Gimpel, Geraldo Pedrosa, Heraldo Leite está conosco, graças a Deus, o próprio Ronaldo Castro, quem mais aqui? O Gilson Ricardo, nosso Gilson, que você gosta tanto, entre outros craques da Latinha e do Maracanã. Denis Menezes, porque não vou esquecer do querido Denis Menezes, são pessoas do Maracanã. Então, as nossas fotos, e legal, todas as fotos em preto e branco. Olha que legal, Rogério. Que legal. Aliás, se não houvesse esses grandes jornalistas, radialistas, futebol não seria o mesmo, porque ele Verdade. não teria a divulgação que temos graças a esses grandes jornalistas. Trazendo para a atualidade, você que está acompanhando o Papo de Bola, que talvez não conheça algum desses nomes que o Wellington citou, por exemplo, já imaginou? Eu trouxe agora há pouco a narração dos gols do Cruzeiro com o nosso querido Pequetito, trouxe a narração dos gols do Atlético com o nosso querido Caixa, sempre trago um pouco da narração do José Carlos Araújo, cada vez mais atual, né? Ele que já tem uma história brilhante, rica no futebol brasileiro. Olha, sem esses caras não haveria o dia seguinte também do futebol, né? Porque a gente acaba... Ontem eu fiquei até tarde depois do jogo acompanhando tudo. Enquanto a Rádio Itatiaia não parou com o futebol, eu não fui dormir. Então são essas coisas que nos movimentam, né, Wellington? É importante para o futebol. E ontem eu tive a oportunidade, Rogério, em cima do que você está falando, de acompanhar o jogo do Cruzeiro. Né? Não todo, porque eu estava aqui na Super Rádio Tupi, mas o segundo tempo um bom pedaço, e dar parabéns à torcida celeste, porque depois do jogo, eu até te mandei a renda e o público, né? 39 mil, quase 40 mil pessoas, ninguém foi embora, ficou todo mundo ali com o Ronaldo, com o time, e essa sintonia, isso é muito importante, Rogério. Por que isso é importante? Primeiro porque se atrai mais torcedores e você se compromete com o grupo e o grupo se compromete com o torcedor. Então, isso é importante, isso para o adversário, na gíria do futebol, dá uma tremida, viu?
na casa dos caras não é fácil jogar com eles, não, porque a torcida joga junto, empurra, incentiva, e isso aí, numa Série B, isso é um reforço e tanto, essa sintonia, essa força de torcida e de time dentro de campo, como aconteceu ontem no Mineirão. E tem sido realmente, aliás, exatamente essa definição, esses detalhes que você trouxe, eu trouxe aqui no Papo de Bola, durante 3 minutos, a torcida do Cruzeiro comemorando a La Islândia, né, a seleção da Islândia, com a participação, Verdade. inclusive, do Ronaldo Fenômeno lá no Mineirão e participando das palmas. Aquilo é fantástico, é de arrepiar. É E eu estive pensando, Wellington, se talvez até esse tipo de manifestação pós-jogo desarma os espíritos, aqueles mais apressados podem ir embora, mas aquele que quer curtir esses momentos, ele fica no Mineirão, sai do Mineirão em segurança, de uma maneira mais tranquila. Eu acho que até o trânsito na saída do Mineirão, da torcida do Cruzeiro, deve fluir melhor, porque as pessoas estão leves, sem aquela tensão. Pô, eu já tive sérios problemas no Mineirão quando era garoto e ia aos jogos do Cruzeiro, e tinha um tio que o desgramado era um atleticano, mas era meu amigo, me levava sempre, mas ele queria sair sempre 5 minutos antes do jogo acabar, para não pegar o trânsito. E quando era jogo que o Cruzeiro estava ganhando do Atlético dele, ele queria sair 10 minutos antes. Eu já cansei de perder gols no Mineirão por causa da saída de 5 minutos antes do jogo terminar. Isso não existe, né, Wellington? E o que você falou pós-jogo, né? Nisso o rádio é muito legal, porque ele te dá o pós-jogo de uma maneira sensacional, ele te dá o vestiário. Ninguém mais entra em vestiário, é que a gente se acostumou a falar vestiário, mas ele te dá a entrevista coletiva, ele te dá a zona mista, né, as entrevistas, a opinião, a oportunidade de opinar, do torcedor também opinar, de perguntar. Isso na Rádio Itatiaia se faz com uma maestria incrível, você fazer pergunta para o comentarista sobre o jogo. Então, essa interação, essa interatividade te acalma até no trânsito, porque você vai ouvir, no caso do Cruzeiro ontem, o torcedor que estava no trânsito, engarrafado, ele ouviu novamente os gols do Cruzeiro narrados pelo Piquitito. Ele ouviu a entrevista do Paulo Pesolano, ele ouviu, quem saiu um pouquinho antes, ouviu essa manifestação da torcida. Wellington, mas não tinha imagem. Tinha imagem sim, você bota no YouTube da Rádio Itatiaia, que o pessoal faz um trabalho sensacional. E aí, Rogério, você volta, como disse você, volta muito mais leve, muito mais feliz para casa e vai dormir com aquela sensação de dever cumprido, de ter ido ajudar seu time e da alegria da vitória. Já dizia Nelson Rodrigues que toda vitória é santa, Rogério. Pois é, e eu acrescento algo mais, Wellington. Eu acho que isso também desmistifica aquela coisa que estádio de futebol é coisa só para homem. Acho que essas manifestações com os estádios hoje em alto nível, as mulheres, a família tem ido mais aos estádios. Muita criança. E é um grande espetáculo, o espetáculo das torcidas do futebol brasileiro. Um belo exemplo a gente tem aí no Vasco da Gama, quando o investidor do Vasco da Gama esteve no Maracanã na primeira vez, vendo a torcida do Vasco, ele falou, olha, nos Estados Unidos isso não acontece, não é? Sim. Essa manifestação calorosa, se canta o tempo todo, isso é muito bonito, meu querido. Rogério, e eu tenho já um tempinho, né, de janela nesse negócio, só no Rio de Janeiro. Eu vou completar agora 37 anos de Rio, né, e vim para o Rio de Janeiro para fazer futebol. Então, fiz futebol da 3ª divisão, da 2ª divisão carioca, da 1ª divisão. E no Maracanã, eu sempre me arrepiei e me emocionei com as entradas dos times, com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco, com o Botafogo, com o América. Eu peguei América, peguei Bangu, né?
Nós tivemos um jogo América e São Paulo em 1988, início de 87, início de 1987, eu estava na Rádio Tupi. O América tinha perdido. Foi a última grande campanha nacional do América. Era um time muito bom, aquele time do América de 1987. Perdeu de 1-0 para aquele São Paulo do Telê, de Pita, de Silas, de Miller. Nossa, o time era sensacional, o time do São Paulo. Perdeu lá no Morumbi de 1-0. Tenho quase certeza que o gol foi do Pita. E aqui no Maracanã, que era o jogo da volta, 0-0, América e São Paulo. 87 mil pessoas no Maracanã, com bandeiras do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Bangu, do América. Por quê? O América é chamado aqui no Rio do segundo time de todos nós. Então, é o nosso segundo time, então vamos lá no Maracanã. 87 mil pessoas naquela quarta-feira no Maracanã à noite, Rogério. Pois é, um show. Essas histórias que o Wellington traz. Aliás, Wellington, eu queria te parabenizar, até saindo um pouco da nossa pauta, mas te parabenizar porque a gente vê uma renovação dos cronistas, dos jornalistas, dos comentaristas no futebol brasileiro. Talvez uma das mais tradicionais ainda seja a Super Rádio Tupi, que mantém um grupo de muita experiência no mundo do futebol. Mas, por exemplo, se a gente colocar como parâmetro a Rádio Itatiaia, há uma renovação muito grande com muitos jovens, muito competentes. Mas eu, como te acompanho já há algum tempo, eu acho uma coisa muito legal quando eu vejo aqueles jovens te respeitando como respeitam e respeitam a sua história. O Emerson Pansieri com você aí no Maracanã, naquela entrevista com o Éder e também na entrevista o Pansieri com o Éder, não, com o Pequetito no Maracanã, o respeito por tudo que você faz, por tudo que você fala, e é essa junção da juventude com a experiência é algo tão legal e que nós temos que valorizar, porque é só começar a ficar de cabelo branco ou sem cabelo, que na nossa cultura, né, na cultura do Brasil, as pessoas já começam a não respeitar aquele profissional. E eu vejo essa juventude, esses jovens jornalistas, com um respeito muito grande por você e por outros que têm uma história linda. E outra, o exemplo, por exemplo, que a própria Rádio Itatiaia e a Tupi dão em manter esses jornalistas. Você pega o Alberto Rodrigues, quer dizer, uma outra rádio já podia desconsiderar toda a história do Alberto Rodrigues e ter aposentado o Alberto, por exemplo. Né? Não, e olha, o Alberto já tentou várias vezes parar e a Itatiaia não deixou. Olha só, né? O que a Itatiaia entende que o Alberto Rodrigues, como era Roberto Abras também, né? Patrimônio do rádio e patrimônio do futebol mineiro. Você pega aí o meu querido Roberto Abras, que hoje está na Super, lá junto também contra o grande amigo Arthur Moraes. A sala de imprensa da Cidade do Galo se chama Roberto Abras, né? Uma justíssima homenagem a um cara que há quantos anos cobre o Clube Atlético Mineiro. E essa meninada que chega também é legal, que muitos eram crianças e já te ouvia, e daqui a pouco vem trabalhar contigo. Eu vivo isso aqui na Rádio Tupi, porque eu ouvia Gilson Ricardo, ouvia José Carlos Araújo, Luiz Penido, né? E de repente eu estou no meio dos caras. Eu trabalhei com o Dolcei Camargo, né? Trabalhei com o Sérgio Noronha, com Edson Mauro, meu querido amigo Edson Mauro, que queria botar o nome no rádio de Tom Campos, não Wellington Campos, mas sim Tom Campos, né? Até hoje, quando ele me vê, ele Tom Campos, e começa a rir, né? Então, entre outras grandes figuras, né? Luiz Mendes, eu tive o prazer de trabalhar com o Luiz Mendes na Rádio Nacional, conviver com o Luiz Mendes, sair para almoçar com o Luiz Mendes, ouvir as histórias do Tchê, como a gente chamava ele, uma das grandes figuras
E vamos ficar. Não é melhor abrir uma cervejinha, pegar um tiragostozinho para a gente ficar contando isso aqui? Vale. Aliás, você está falando do Luiz Mendes, um grande comentarista, né, Wellington? Sim. Um cara que eu o ouvia sempre, fazia questão de procurar o Luiz Mendes depois de um grande jogo que envolvesse um time carioca que ele estivesse comentando. A gente aprende muito, o torcedor com certeza deve ficar muito feliz com todas essas informações. Wellington, nosso tempo está acabando, nós temos o Pesolano, eu vou postar o Pesolano nas nossas redes sociais, eu ainda tinha que trazer o Marcos Coelho, vou postar o Marcos Coelho, me estendi muito hoje com a Libertadores, com jogos da Libertadores, passei ali pelo Atlético Paranaense, Vitor Roque acabou com o jogo ontem, né? O garoto de 17 anos que infelizmente deixou o Cruzeiro, e nós tivemos um jogo ontem, Vitória e Corinthians, e você tem um convidado... Corinthians e Boca. Desculpa. É. E um jogo... E um jogo ruim para o Corinthians, que perdeu o pênalti, né? O Roger Guedes perdeu o equilíbrio refletiu-se no jogo. Primeiro que o jogo já... Fora do campo, apedrejaram o ônibus do Boca. Você sabe que eu discordo plenamente desse tipo de atitude. Depois teve um maluco de novo com ato de racismo, foi preso, aquela coisa toda. E no campo de jogo, o Corinthians não conseguiu a vitória, vai ter que vencer lá ou forçar um empate para decidir nos pênaltis, e aí a coisa é complicada. O técnico do Corinthians, o Vitor, né? Ele está conosco, Vitor Pereira, e ele fala a respeito de quem escala o Corinthians é ele, porque a galera queria, como foi esse negócio de escalar? Mas, a responsabilidade de escalar é minha. Bota aí para a gente ver, Rogerinho. Vamos ouvir o técnico Vitor Pereira. O equilíbrio refletiu-se no jogo, porque nós jogamos o jogo para ganhar o jogo e jogamos o jogo pelo jogo. Agora há momentos em que não temos, não é? Queremos substituir e não temos soluções. Queremos refrescar e não temos soluções. Portanto, acho difícil. Podiam fazer de diferente forma, não é? Toda a gente aqui dentro podia escolher uma formação diferente, podia jogar de forma diferente, mas vocês não são treinadores, pois não. O treinador sou eu. Portanto, eu é que tenho o direito, por estar na posição que estou, de ser eu a decidir quem vai jogar ou não vai jogar. E eu é que corro, eu é que levo com as consequências, eu é que levo com a crítica, mas eu não estou aqui para agradar a ninguém. Eu estou aqui para encontrar um equilíbrio, apresentar uma equipa competitiva e para tentar vencer o jogo. O próximo jogo ainda vai ser mais difícil. Não é? Aliás, o Wellington Campos, o Vitor Pereira, teve uma missão ingrata ontem, porque havia muitos desfalques no time corintiano. E isso é realmente difícil, né? Quando você perde 6, 7 jogadores, como que você substitui jogadores titulares nessa intensidade num jogo tão importante como foi o jogo contra o Boca? É um jogo difícil, mas tá 0-0, né, Wellington? Então tudo é possível. O Corinthians vai ter que jogar mais do que ele jogou ontem, isso aí é fato. Né? É verdade que o futebol argentino deu uma queda, mas você vai pela tradição do Boca, pela tradição do River, esses dois times aí principalmente, quando entram na Libertadores, é bem complicadinho. E quem sobrar de Boca e Corinthians, quem se classificar, pega o classificado de Flamengo e Tolima. E o Flamengo hoje, como eu já disse para você aí, né, o pessoal, o Marcos Coelho também, vai bem desfalcado por causa do problema de Covid. Até o treinador do Flamengo está fora do jogo. Então, como diz Apolinho Washington Rodrigues, que eu não citei aqui nos grandes, né? É um pau com formiga hoje. Pau com formiga é boa. Aliás, essas gírias no futebol carioca são sensacionais. Eu vi a Super Rádio Tupi, esse tipo de comentário é sempre muito comum e divertido. Wellington, obrigado, meu querido. O Apolinho, quando é jogo grande, o Apolinho fala, é briga de cachorro grande. Obrigado, meu querido. Você volta amanhã. Amanhã a gente despede da semana, porque na sexta-feira
Tudo Azul Móvel está na estrada indo para a Flórida. Um abraço, meu querido. Vai com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau. É isso aí, jornalista Wellington Campos. Fugir da pauta, gente, mas não posso perder essas oportunidades com o jornalista Wellington Campos. Espero que vocês tenham gostado e o Papo de Bola, então, volta amanhã a partir das 5 horas. Mas eu tenho todas as informações do Flamengo que me foram enviadas pelo Marcos Coelho. Vou postar agora nas nossas redes sociais e também vamos trazer a entrevista do técnico Paulo Pesolano, entrevista coletiva de ontem. Obrigado e a gente volta amanhã.